Bom, pessoal, olá a todos. Interrompendo agora aqui um pouco a nossa análise de Ezequiel. É porque no último vídeo, pessoal, eu falei que segundo Ezequiel, Deus não queria mais pastores. Ele foi bem claro ao dizer, não vai ter mais pastores em Israel. Eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas e o meu servo Davi. O servo Davi que os cristãos entendem que é Jesus. Mas independente disso, Deus falou, não quero mais pastores. Por quê? Porque segundo o texto, os pastores estavam praticando muita corrupção. Corrupção. Então Deus não queria mais. Teve até uma pessoa que postou aqui um versículo de Jeremias, mas até irrelevante, né? Porque vários profetas falaram contra os pastores, né? Segundo o Velho Testamento. Então, era uma prática que estava se tornando uma prática corrupta, onde o pastor só engordava, né? Comendo a carne das ovelhas, e Deus não queria mais. Aí uma pessoa postou aqui no comentário que os pastores modernos, eles usam esse versículo de Efésios para justificar a prática de pastores. Que diz assim, ó, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então será que esse versículo realmente dá a entender isso, pessoal? Vamos fazer uma análisezinha mais profunda aqui do versículo. Lembrando que quem puder já dá um like aí no vídeo, tá? Que ajuda a aumentar o alcance, a atividade, sabe? Eu sei que é chato ter que estar pedindo sempre, mas o YouTube anda muito ruim ultimamente. Caiu muitas views, né? Depois que eles mudaram o algoritmo. Inclusive tem o canal no Telegram, no link da descrição do vídeo, tá? Que é quando cada vídeo que eu faço eu envio lá no canal, tá? Não é grupo, é só um canal. Então vamos lá. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui no contexto? Vamos dar uma analisada? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então Paulo fala que eles se suportem uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o que está acontecendo aqui em Efésios? Algumas pessoas estavam se exaltando mais sobre outras, né? Tentando ser mais superiores sobre outras, ou até com invejas, rixas e divisões. Então o que Paulo está falando? Olha, pessoal, cada um fica na sua vocação. Se você tem vocação para ser obreiro, seja obreiro, para ser diácono, seja diácono, presbítero, etc. Cada um na sua vocação. Vocês têm que se suportar uns aos outros, porque senão isso vai gerar um racha na igreja. A igreja vai se dividir. Então quando Paulo exorta aqui que eles se suportem uns aos outros, é porque Paulo está tentando manter a unidade da igreja ali na comunidade de Efésios. Ele usa esse termo aqui, a unidade. É isso que está acontecendo. Tanto que no versículo 4 e 6 ele reforça essa ideia de unidade. Ele fala, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Então ele está falando, a gente tem que manter a unidade, só tem um Deus, um batismo, uma fé, tem que manter a unidade. É isso que Paulo está exaltando aqui no contexto, para eles manterem a unidade. Aí ele menciona aqui, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Então ele está falando aqui o quê? De Jesus. Que quando Jesus ascendeu ao céu, aqui na passagem lá de Atos, ele deu no passado, ele tinha dado dons aos homens. Então quer dizer que ele deu dons aos homens enquanto ele ainda estava na terra, enquanto ele estava vivo, porque aqui está no passado. Ele deu dons aos homens no passado. Então não tem nada a ver com a nossa época moderna. Ele está falando que antes da ascensão de Cristo, ele deu dons para alguns homens. Agora, que homens são esses que ele está falando aqui? São qualquer um? É qualquer pastor ou qualquer um que se faz pastor? Não. É o que ele fala aqui nesse versículo. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Peraí. Se ele está falando que ele deu uns para apóstolos, ele está falando de pessoas que vieram agora, depois do ano 2000, pessoal? Não, ele está falando das pessoas que Jesus escolheu como apóstolo. Os 12 apóstolos. E outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, que é uma referência aos separados, né? Para a obra do ministério, ou seja, para fazer o ministério de Jesus, a sua pregação, e para a edificação do corpo de Cristo. Agora, de quem que ele está falando aqui que ele deu para apóstolos? Foi os próprios apóstolos e discípulos de Jesus, quando ele estava vivo entre eles. Vamos ver aqui, Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então são esses aqui que Jesus deu para apóstolos. Então, se esses aqui são os que Jesus deu para apóstolos, por que esses outros aqui seriam outras pessoas? Não seriam. Vamos ver aqui no texto.
Mateus 10, 7 e 10. Jesus fala para os apóstolos, para os mesmos que ele deu para apóstolos. Ó. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. O que eles estão fazendo aqui? Ó? É isso aqui, ó. Evangelizando. Ó. Evangelistas. Tá? Eles estavam evangelizando, pregando o reino dos céus. Tá? E o que Jesus manda eles fazerem? Ó? Curai os enfermos, limpai os leprosos. O que é isso daqui? Ó? É os doutores, ó, aqui do texto de Paulo. Ó. Curai os enfermos e limpar os leprosos. Tem algum pastor moderno que faz isso? Se tiver, vocês marcam aí, porque seria um fenômeno, porque eu nunca vi um pastor, por exemplo, limpando um leproso. Mas Jesus falou para esses 12 e também os seus discípulos, né, que eram 70, fazerem isso, tá? Ressuscitai os mortos. Tem algum pastor que faz isso? Até agora eu não vi, porque segundo a narrativa bíblica, os apóstolos de Jesus fizeram isso, como Pedro, por exemplo. Expulsai os demônios. Isso aqui toda a igreja faz isso, né? Mas foge muito do sentido do que a Bíblia está dizendo aqui, tá? Eu já tenho um vídeo sobre demônio. De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, tinha que ser gratuito. Tanto que ele fala aqui, ó, não possuais ouro, nem prata, nem cobre. O que é ouro, prata e cobre? Eram as moedas da época, moeda de ouro, moeda de prata, moeda de cobre. Então Jesus está proibindo aqueles que ele realmente escolheu para serem apóstolos e pastores de receber ouro, prata e cobre. E não fui eu que escrevi a Bíblia, está na Bíblia de qualquer um. Ó. Vamos ler juntinho aqui de novo. Ó. Não possuais ouro, nem prata e nem cobre. Então, se esses pastores acham que são pastores referendados pelo próprio Cristo, eles não deveriam receber nem ouro, nem prata, nem cobre, ou seja, nenhum centavo, nem pix, nem dinheiro, nem cartão de crédito, nem nada. Em vossos cintos, ó, nem alforjes. O que é alforjes? Alforjes era uma bolsa que era usada na época para guardar dinheiro. Sabe aquelas bolsas, tipo uma bolsinha que eles levavam pendurado na cintura para guardar dinheiro. Então Jesus proíbe eles de receber ouro, prata e cobre, e eles não podiam sequer levar alforjes para não ficar tentado a guardar dinheiro. Então, não era para receber nenhum centavo. Então, se os pastores são os mesmos que eles alegam aqui da Bíblia, por que eles levam não só alforjes, né, mas pedem dinheiro dos fiéis, se Jesus proibiu? Eles não seguem Jesus, eles não acreditam em Jesus, Jesus mentiu, Jesus se equivocou, Jesus mudou de ideia, será que Jesus não tinha o Espírito Santo para entender a palavra? Então, são uma série de perguntas aí, porque segundo a Bíblia de qualquer um, aqui, ó, Jesus proibiu de receber ouro, prata e cobre e não podiam levar nem sequer bolsa no caminho. Ó, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões. Por quê? Porque digno é o operário do seu alimento. Quem é o operário aqui? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Era a pessoa a quem eles estavam pregando a palavra, os trabalhadores. Então, se um apóstolo fosse, por exemplo, na casa de um camponês, que, sei lá, plantasse arroz lá em Jerusalém, um exemplo hipotético, esse era o operário. Então, eles não podiam receber um centavo do operário, porque o operário era digno do seu alimento, do seu trabalho. Então, só aí nós já temos uma discordância, né, com os pastores modernos, que praticamente sugam tudo, né, do fiel. E além desses apóstolos, Jesus também tinha os discípulos, né, aqui, ó. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, fazendo essas mesmas coisas, pregando, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, e tudo gratuitamente. Então esses são os que Jesus chamou para pastores, para profetas, para evangelistas, para doutores. São esse grupo aqui de seguidores próximos de Jesus. Não tem nada a ver com o nosso mundo moderno. Ah, mas ele disse ali pastores, amadinho. Você falou no outro vídeo que pastor era um pastor de ovelha, que simbolizava alguém que conduzia um rebanho, ou uma comunidade. Sim, nós temos isso aqui no Novo Testamento também. Ó, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Quem é que apacenta cordeiro? É um pastor. Então quem que Jesus está chamando aqui de pastor? O mesmo que ele chamou de apóstolo, Pedro. Não é um pastor moderno, é alguém que ele está literalmente designando para apacentar o rebanho dele. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Aí ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, já falei. Ele falou: então apacenta minhas ovelhas. Aí disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Já está ficando meio estranho isso, né? Mas enfim. Simão entristeceu-se por lhe ter dito uma terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabe tudo, Senhor. Para que você está perguntando? Tu sabe que eu te amo. Aí Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Então ele faz parte do mesmo grupo aqui, ó, que ele chama de apóstolos,
o mesmo grupo que está os pastores aqui, ó. Eram os apóstolos e os discípulos de Jesus que deveriam apacentar as ovelhas. Aqui, ó. Serem doutores, no sentido de curar as pessoas. Serem evangelistas, no sentido de pregar o evangelho. É a mesma coisa. Eram os apóstolos e os discípulos de Jesus. Tanto que o próprio Jesus disse aqui, segundo João, ó, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que é o mercenário? É aquela pessoa que só se vende por dinheiro. Aquela pessoa que faz tudo por dinheiro. O mercenário pode ser um assassino, pode ser um pilantra, enfim. É um mercenário, a pessoa que só pensa em dinheiro. E o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e... Primeiro ele está falando aqui dessas ovelhas, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel, daqueles judeus da diáspora que seriam convertidos pelos apóstolos. Vocês podem ver na epístola de Tiago, que ele começa a epístola justamente, inclusive eu estou com ela aqui, ó, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Essas ovelhas perdidas que Jesus está falando aqui. Peraí que eu perdi o texto aqui. Que não eram desse aprisco. Então os apóstolos foram a elas, que nem vocês viram agora na epístola de Tiago. E ele fala, elas ouvirão a minha voz. Ou seja, iam se converter ao cristianismo e haverá um rebanho e um pastor. Aqui, ó, um pastor. O próprio Jesus fala, ó, só vai ter um pastor. E quem que é esse pastor? Ele mesmo aqui, ó. Eu sou o bom pastor. Jesus estava validando outros pastores? Não, só Pedro ali que ele mandou apacentar as ovelhas, o que deve valer também para os outros apóstolos e discípulos dele da época. Não para um pastor moderno. Tanto que aqui em Mateus ele falou assim, ó, no ensinamento dele, ó, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Lembrando que aqui Pai é meramente um título, não é o Pai biológico, tá, como a gente entende. Tanto que a Igreja Católica, os padres, né, o termo padre significa pai, né, que é padre, acho que vem do latim, né, pátria ou algo assim, mas é pai. Em espanhol é a mesma coisa, né, padre, no inglês também, father. Então Jesus falou, não chama ninguém de pai, pessoal. O único que é o pai, que é o sacerdote de vocês, é Deus. E aí ele falou, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O que é o mestre aqui? Seria a mesma coisa de um pastor. Ó, não chama ninguém de pastor na terra não, pessoal. O único pastor e mestre sou eu, Cristo. E aí, como é que fica esse bando de pastores por aí? Hoje em dia a igreja tem até presbítero, patriarca. Como é que alguém pode ser patriarca se não gerou um povo? Apóstolo Valdomiro. Ai, meu Deus, estão muito distantes da Bíblia. E Tiago é a última prova que eu vou usar nesse vídeo. Inclusive, por isso que eu estava aberto ali em Tiago. Olha o que ele fala aqui, ó. Meus irmãos. Quem é os irmãos que ele está falando? São os judeus dispersos ali, da diáspora. Muitos de vós não sejam mestres, ou seja, não sejam pastores, sabendo que receberemos mais duro juízo. Em que pronome o autor está escrevendo aqui, pessoal? Receberemos. É a primeira pessoa do plural. Tiago se coloca no grupo. Ó, nós receberemos duro juízo. Então quem que era o mestre aqui, o pastor? Era o próprio Tiago e outros. Então ele fala, nós os mestres, que ele se coloca aqui no grupo, ó, receberemos mais duro juízo. Então isso é uma prova de que os mestres ali que Paulo está citando eram eles mesmos. Eram os apóstolos direto ou os discípulos direto de Jesus, que Jesus designou. Não alguém que se intitula apóstolo ou se faz apóstolo. Então eles pertencem ao mesmo grupo aqui, ó. Vou até ler de novo aqui um pedacinho só para vocês verem, ó. De Efésios, ó. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, que são os 12 apóstolos, outros para profetas, que podemos englobar aqui até os 70 discípulos, outros para evangelistas, os discípulos e os apóstolos, outros para pastores, os próprios apóstolos e os discípulos, e doutores, eles mesmos, que iam limpar leprosos, curar enfermos, ressuscitar mortos, etc. e tal. Então é isso que Paulo falou ali, tá bom? E para finalizar o vídeo, vamos terminar de ler então agora aqui Efésios. E ele deu um para apóstolos, profetas, não sei o que, até. Até quando, pessoal? O que significa esse até aqui? Ó? Deixa eu até aumentar aqui só para deixar claro para quem está vendo o vídeo. Ó. Se tem um até no texto, quer dizer que Jesus deu alguns para apóstolos, e pastores, e profetas, etc., até um determinado tempo. Não era para sempre. Ó, todo mundo vai ser apóstolo para sempre. Vocês vão ser profetas, pastores, apóstolos para todo sempre. Não. Ele deu um prazo aqui, ó, até. Até o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé, que é o contexto ali de Efésios.
Ou seja, esses apóstolos que estavam ali, como o próprio Paulo, Tiago, Pedro, lá pregando, escrevendo carta para as igrejas, eles estavam ali até um determinado tempo, até que a igreja atingisse uma unidade de fé. Simples. E ao conhecimento do Filho de Deus, um homem perfeito. Todo mundo não conhece o Filho de Deus? O pessoal conhece, é Jesus, todo mundo já sabe. Então eles pregaram, foram bem-sucedidos, todo mundo acabou conhecendo. Pronto, acabou. Tem um até aqui no texto. A medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina. E olha que interessante como ele finaliza aqui o versículo. Jesus levantou esses aí para apóstolos e profetas, justamente para evitar que eles fossem levados por vento de doutrina, ou seja, por doutrina de pessoas. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, justamente o objetivo de Jesus ter chamado esse grupo específico de apóstolos e discípulos era justamente para evitar que eles fossem presa de homens falsos, homens enganadores que com astúcia enganariam a igreja. Então é isso que Paulo está dizendo em Efésios. Ou seja, então se hoje, atualmente, alguém se intitula apóstolo, essa pessoa está usurpando uma coisa que não foi dada para ela. E se a pessoa age com astúcia e com fraudulosamente, ela está fazendo exatamente o oposto do que Paulo falou aqui, que Jesus levantou justamente essas pessoas para evitar que esses usurpadores, esses mal pastores, mercenários, fizessem dos fiéis sua presa. Então, basicamente isso. Gostou do vídeo? Dá um like aí, comenta o que você achou, compartilha com aquele seu amigo que ainda é presa de pastor. Quem sabe isso ajuda eles a começar a perceber um pouco que a palavra de Deus que eles seguem, a Bíblia, diz exatamente o oposto do que esses pastores pregam. Então, gostou? Manda aí pro seu amiguinho que está na igreja, aquele seu amigo que dá até o dinheirinho, às vezes dá comida pro pastor, para dízimo, para tudo. Mande aí. Quem sabe uma hora essas pessoas começam a abrir um pouco os olhos. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que tenham gostado. Quem puder dar um like aí no vídeo. Obrigado aí por terem assistido, pessoal. Paz a todos. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Pessoal, quem fala com vocês é o Rivanildo Menezes e eu quero apresentar para vocês aqui uma das versões da Bíblia mais confiável que existe na Terra. Eu digo para vocês porque é o seguinte, preste muita atenção no que eu vou lhe mostrar aqui. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia BKJ, traduzida pelo rei Tiago I, tá? E essa Bíblia ela tem mais de 400 anos. Aqui marca a leitura dela de 400 anos. Porém, eu quero dizer uma coisa do diferencial dessa escritura. As outras Bíblias, aqueles papel ali eu marquei, tá? Para mostrar para vocês alguns pontos aqui. As outras Bíblias, como Scofield, Thompson, Genebra, Pentecostal, até mesmo a Brit Gadachá, e as Bíblias traduzidas por João Ferreira de Almeida, contêm diversas contradições. E essas contradições que se encontram nessas Bíblias, tendenciosamente mal traduzida, é um grande fortalecimento para o crescimento do ateísmo. Porque o ateísmo, militante principalmente, ele gosta de usar essas Bíblias com traduções erradas, com traduções falsas, então você vai encontrar uma pancada de contradição. Mas nessa versão especial, ela não tem nenhuma contradição. Ela é uma versão original, e eu falo para vocês, vale a pena você adquirir essa versão. É uma Bíblia que ela tem todos os textos aqui que eu vou mostrar para vocês é tirado diretamente do hebraico para o grego. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, aqui você tem o índice, né? O índice temático das escrituras, você tem o prefácio dela, e aqui, por exemplo, eu vou adiantar aqui porque é muita coisa interessante. Eu vou te mostrar a parte onde é que estavam as contradições das outras Bíblias, que eles corrigiram. Tá? Eles corrigiram, é impressionante, vale a pena. Ah, mas eu encontro aí, não tem, porque essa versão é uma versão totalmente diferente, tá? Você não vai encontrar ela com facilidade, não. Por exemplo, aqui o livro de Gênesis, você pode observar aqui, tá, o diagrama do conteúdo do Gênesis. Aqui, por exemplo, aqui você está vendo a palavra em hebraico, no princípio. E a palavra Gênesis, em português, ela é Bereshit. Tá vendo? Que significa no princípio. Então aqui está a forma em hebraico. Tá vendo? Aqui você tem o nome dela, Bereshit, que é a tradução, e indo para o português, que é o no princípio, ou seja, a origem. Então aqui você vê os textos, no princípio Deus criou os céus e a terra, etc, etc. E aqui vem. E aqui embaixo você está vendo os comentários em hebraico, já corrigido, né, diretamente do grego, foi do hebraico e do grego, né, porque é o Antigo Testamento. E você tem também outras vantagens nessa Bíblia que você não vai encontrar nas outras. Você pode encontrar um monte de Bíblias aí que aparentemente seja boa.
Mas durante muito tempo que eu estava pesquisando sobre esses assuntos dessas contradições da Bíblia, eu precisava ter uma versão para mostrar para as pessoas que no original essas contradições desaparecem. Elas simplesmente desaparecem. Por exemplo, aqui, ó, eu vou tentar mostrar aqui para vocês aqui, estou com a mão só mexendo. Nessa parte aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Para você ter uma ideia, aqui tem os textos onde você ia encontrar as contradições, né? Por exemplo, aqui, se você pegar os Salmos 1.1 e 3 e Mateus 1 e 21, nas outras Bíblias, você vai encontrar uma contradição. Aqui ela desaparece porque o texto já está traduzido do hebraico original. Por exemplo, se você pegar aqui Salmos 3, 1, 3 e Mateus 4, 9 e 10, que os ateus usam para fazer contradição, isso aqui desaparece. Porque não tem contradição no hebraico, tem nas Bíblias tendenciosas. Então, por isso que eu falo para vocês, não adianta a gente querer culpar o Criador pelos erros do homem. Tá? Nós temos aqui a parte mais completa, onde vocês estão vendo todo esse panorama aqui, onde é que estavam as contradições, tá vendo? Das outras Bíblias, todas as referências bíblicas, o foco da câmera tá bom para vocês, e aqui ela está retirando essas contradições. Por que ela está retirando? Ela está retirando porque o texto está sendo traduzido diretamente do hebraico. Diretamente do hebraico. Tá? Então é muito importante, é uma versão muito interessante, é uma versão que vale a pena você adquirir. Tá? O vídeo está ficando muito longo, porque nós estamos passando aqui rapidamente, então tem mais coisas interessantes aqui nessa versão. E é uma versão de 400 anos original. Tá? Você não vai encontrar ela aí com facilidade no mercado, porque é uma Bíblia totalmente diferenciada e é uma escritura que tira todas as contradições dessas Bíblias que você encontra por aí atualmente. Tá? Então aqui embaixo está até os comentários de estudo, como vocês podem ver aqui. Que eu estou passando para vocês, né? Está aqui, ó. É bem pequenininha a letra, né? Então aqui está os textos, onde estavam as contradições, aqui eles estão mostrando para vocês que a má tradução, por exemplo, o livro de Gênesis, que é o Bereshit, lá diz que o Criador, que Deus colocou um arco-íris, né? Após o dilúvio. No texto original está dizendo o arco do Criador. Por quê? Porque Íris é uma deusa grega. Então as outras Bíblias homenageiam vários deuses da Grécia e de Roma. Então o texto original é arco do Criador, ou aliança, não tem nada a ver com arco-íris. Eu estou te dando um exemplo. Tá? Mateus, por exemplo, aqui na versão Bíblia, essa Bíblia é Matitiarro, João é Yaronã e não Mateus, ok? Então é uma versão boa de 400 anos, se você quiser, entre em contato no WhatsApp 319-9202-3725. Eu tenho algumas versões aqui e posso passar para vocês aí, tá joia? Então venha e adquira a sua o mais rápido possível, antes que esgote. Aqui, como eu mostrei para vocês, todas as contradições desaparecem nessa versão original aqui. Um abraço para vocês, tudo de bom e que o Pai vos abençoe.